Olá! Hoje nós vamos falar sobre zoneamento de riscos. É mostrar a diferença entre mapeamento de riscos e zoneamento de riscos. O mapeamento de riscos é aquele que a gente conhece, que a gente sempre faz, o que está lá na NR5, onde a gente vai mapear dentro de um croquis, de uma planta baixa, ou desenho simples mesmo, né, que você faz à mão, que hoje não é mais obrigatório você ter uma planta baixa. E aí você vai, baseado nos riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos de acidente, você vai lá e coloca, mapeando a sua área, né? Colocando as cores, a intensidade deles e a quantidade de pessoas envolvidas naquele local e expostas àquele risco. E aí você coloca normalmente nas portas de entrada desses locais, desses ambientes, e aí você cumpriu o que a NR preconiza. Isso é mapeamento de riscos. Então, qual que é a diferença do mapeamento e zoneamento? Mapeamento já disse o que é, zoneamento eu vou explicar rapidamente, mas eu não vou fechar esse assunto, completar nesse vídeo. Caso você tenha curiosidade de saber como fazer o zoneamento de risco na sua empresa, entre em contato, mande um comentário aí nesse vídeo que eu volto a abordar esse assunto. Eu vou falar o que é, agora como realiza, aí depois você entra em contato, caso você necessite, ok? Bem, para que fazer o zoneamento de riscos? Aí eu vou elencar aqui alguns itens que eu acredito ser importantes para fazer isso. Mapeamento já disse como é. Zoneamento o que é? Você pega de forma macro a área física da sua empresa, as suas instalações, e aí você determina em função de quê? Das atividades que são feitas ali dentro, as atividades de risco que você pode ter na sua empresa, você pode elencar, e aí você determina quais são. Aí você diz que naquele local existem aquelas atividades de riscos e em função dessas atividades você classifica a zona. Aí você pode colocar o zoneamento vermelho, que é de alto risco, amarelo, média intensidade de risco, e área verde é aquela área segura que teoricamente você não precisa utilizar um monte de medidas de controle que você utiliza no amarelo e no vermelho. Isso é uma forma clássica, mas também você pode fazer os parâmetros para determinar se é amarelo, verde ou vermelho, também levando em consideração as pessoas. Se as pessoas que estão naquele ambiente são pessoas bem treinadas, que conhecem bem os procedimentos, ou são os novatos. Então, em função dos riscos dos locais e também das pessoas que estão ali, você pode classificar essa zona de risco, ok? Eu elenquei aqui alguns itens que a gente vai discorrer rapidinho. Para que serve um zoneamento de risco? Eu fiquei pensando, que inclusive na empresa que eu trabalho, a gente tem essa necessidade, e aí eu disse assim hoje, poxa, eu já tenho todas as medidas aplicadas, o meu risco, eu já estou pecando pelo excesso, eu já trato todas as áreas com o risco máximo, então eu já aplico o mesmo remédio para todas as áreas. Mas, dando uma olhadinha com mais calma e fazendo uma análise, eu verifiquei que existem algumas áreas que não são áreas vermelhas, que podem ser classificadas como amarela e verde. Então, por que fazer esse zoneamento? Para você ver se você calibrou bem as suas medidas de controle, se você não está excedendo demais, sendo muito rígido nas medidas ou tolerante demais. Então, para que fazer o zoneamento? É para isso, para você calibrar as suas medidas de controle. Um ponto. Você terá um panorama geral dos riscos de sua área. Então, de forma fácil, você pega esse zoneamento, você pega lá o mapa que você fez, né? Você pode usar uma planta baixa, você pode usar uma visão de satélite, você pode fazer uma filmagem com o seu drone e aí em cima das imagens você vai marcando as cores e determinando os riscos e também a proximidade desses riscos. Você pode ter uma zona vermelha de alta intensidade colada com uma área verde. Então você teria que ter barreiras aí para evitar que a área verde se relacione de forma automática com a área vermelha, que aí pode ter um risco inerente a essa proximidade. Você terá também um panorama geral dos riscos da sua área e da área vizinha também, porque você pode ter um risco muito grande próximo a você e você desconhecer. Você poderá aferir se está editando as medidas de controle mais adequadas para cada zona de risco. Como eu disse, você pode estar sendo rigoroso demais ou complacente demais. Você poderá com esse zoneamento de risco realizado, determinar em quais locais, por exemplo, você não precisa utilizar o EPI. Ou algum outro equipamento de proteção coletiva ou individual específico. Por exemplo, se eu tenho uma área lá que eu não tenho atividade
em altura e não tem o risco de queda de materiais nas pessoas que estão transitando, talvez nesse local, talvez, depois de uma análise bem feita, de uma classificação correta, não preciso usar capacete, porque nada vai cair na minha cabeça, correto? É esse tipo de análise. Vamos supor que nesse local você não tenha ruído nenhum, então você determina que naquele local, caso seja entendido assim, você não precisa usar protetor auricular, nem de inserção e nem do tipo concha. Agora, um risco muito grande quando a gente faz zoneamento de risco. Você tem que determinar os padrões para você classificar depois o que é vermelho, o que é amarelo e o que é verde. Se você errar nesse momento, se os parâmetros que você determinar forem descompassados, você terá uma classificação mascarada. Você pode ter errado na classificação em virtude do padrão que você determinou. Então, quando você determinar os padrões que você vai eleger como filtro para você determinar se é zona vermelha, amarela e verde, muito cuidado com isso. Calibra bem esse padrão aí, tá bom? Uma coisa importante, depois que você fez o zoneamento bem feito, você vai utilizar esse zoneamento como material de treinamento para novos empregados que estão chegando na empresa, para retreinar as pessoas, para aumentar a percepção de riscos e também, de certa forma, para um visitante, por exemplo, que venha na sua obra, ele terá condições de saber que riscos ele está sendo exposto em determinados locais que ele está transitando na empresa. Isso é importantíssimo. Então isso vai fazer parte da sua gestão de riscos. Bem, de forma bem rápida, eu tentei explanar o que é o zoneamento de riscos, o que é, porque como fazer, a gente pode desenvolver em outros vídeos isso caso você tenha interesse. Agora eu queria pedir a você se inscrevesse no canal, que você desse o like nos vídeos que você tem assistido e que você clique no sininho para receber sempre uma mensagem quando um novo vídeo for postado no canal. Segurança é assim que se faz e eu faço.